Ok. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos. Temos a satisfação hoje de receber o Dr. Pedro Túlio, que é um grande amigo. Ele é um nefrologista, um intensivista, com um papel muito importante, uma liderança muito importante, principalmente assim na área de nefrologia, de transplantes, e que vai nos falar de um tema que cada vez mais, né? E certamente ele vai nos tirar essas dúvidas, né? Da aplicabilidade, né? E principalmente no que diz respeito a custos, né? Porque é uma tecnologia avançada, muito útil e que é o suporte extracorpóreo, né? E principalmente assim em doenças hepáticas, isso aí salva vidas, a gente sabe. E eu vou passar então de imediato a palavra para o Túlio, para que inicie a sua apresentação. Túlio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo à nossa reunião. Eu que agradeço a gentil apresentação, doutor Fernando, doutor Dermon e principalmente doutor Fernando aí nesse momento tão impactante aí que estamos todos solidários com ele, com todos os colegas gaúchos de estar aqui. Enobrece ainda mais. Muito obrigado, doutor. Tá? Deixa eu apresentar aqui então. Vamos ver se vai funcionar. Tudo certo? Estão vendo? Ainda não. Ainda não? Ok, ok. Agora sim. Foi. Tá certo. Então, vou falar um pouco de suporte hepático extracorpóreo e na verdade, suporte hepático extracorpóreo é um tema que já me é caro há muito tempo, né? Eu trabalho com transplante, tenho o prazer de trabalhar em um grupo que faz muito transplante hepático, né? A gente atua aqui em 4 hospitais do Rio de Janeiro. Hoje é a equipe que mais faz transplante hepático no Brasil, com 200 transplantes hepáticos por ano. E eu sempre me interessei muito sobre isso. E isso é um slide da minha última apresentação da residência médica, né? Então tem aqui a comprovação. Em 2004 eu fiz essa palestra, fiz essa sessão lá do serviço de nefrologia, onde eu fiz minha residência médica em nefrologia. E já, para você ver, passaram-se 20 anos, né? E como o doutor Fernando falou, é uma tecnologia que ainda é vista como de ponta, né? Pouca aplicabilidade, o custo tem muito a ver com isso, que a gente vai falar adiante, mas é algo que novas inovações e novos aprimoramentos na tecnologia fazem com que talvez a gente tenha maior aplicabilidade no dia a dia. E é isso que eu vou tentar abordar aqui nessa palestra. Então, começar brevemente só com as indicações. E aí, o grande protótipo, né, quando se primeiro pensou em fazer um suporte hepático extracorpóreo, foi para a insuficiência hepática aguda, né, que é uma condição aguda, paciente previamente rígido, que pode fazer, seja por uma hepatite tóxica por droga, uma hepatite viral, outras doenças infecciosas menos comuns, como hepatite autoimune fulminante, doença de Wilson, pode desenvolver um quadro de uma insuficiência hepática aguda que tem uma fisiopatologia muito relacionada ao acúmulo de toxinas, né? Então, semelhante ao que acontece na insuficiência renal, você tem uma intoxicação endógena por acúmulo dessas toxinas que o fígado deve depurar, né? Algumas toxinas identificadas são amônia, sais biliares, triptofano, benzodiazepínicos endógenos e ácidos graxos de cadeia curta. E existem outros mecanismos relacionados à fisiopatologia da insuficiência hepática aguda, que são mecanismos inflamatórios, né? Então, aquele fígado agudamente lesado, ele tem uma massa tissular muito grande, né? Você tem um fígado de 2,5 kg, 3 quilos, e ele libera muita citocina, né? Então, tem um componente inflamatório importante, além do acúmulo dessas toxinas hepáticas levarem ao edema cerebral, que por muitas vezes é um mecanismo que leva ao óbito desses pacientes. Mas, além da insuficiência hepática aguda, tem esse conceito da insuficiência hepática agudizada, né, que já muito é descrito, mas mais recentemente você tem uma atenção maior para essa condição, né? Eu sugiro aí como leitura complementar esse bom artigo de revisão do New England de 2020, que mostra que é uma condição também bastante prevalente. Então, é aquele paciente que tem uma hepatopatia crônica e aí, por um insulto agudo, ele agudiza a disfunção hepática, né? Seja por uma hemorragia digestiva, uma infecção, uma hepatite viral sobreposta, ele pode
tem um mecanismo de agudização e uma condição que tem uma alta morbimortalidade, né? E dentre as iniciativas que se tomaram para maior alerta quanto a essa condição e para melhor adequado manejo, foi a criação de categorias, né? Essa tabela diagnóstica, que eu arrisco dizer que é a classificação mais confusa da medicina intensiva hoje, né? Esses dois últimos, o ACLF 2 e 3, não são tão ruins assim, porque você soma o falências orgânicas, né? Duas falências orgânicas no ACLF 2 e no 3, mas se diferenciar o 1 e do 0 é muito confuso, porque ele faz ressalvas. Ah, não, se tiver só disfunção renal e não tiver encefalopatia, é 0, mas aí conta como uma disfunção única. Ah, não, mas você pode ter só renal associada à alteração de encefalopatia, então é confuso, tá? Mas menos mal que o 2 e 3 são mais facilmente identificáveis e eles é que verdadeiramente acarretam num pior prognóstico, né? Existe sim uma maior mortalidade também no ACLF1, mas com certeza o ACLF 2 e 3 são os pacientes que têm um pior prognóstico e que devem ter um olhar diferenciado quanto ao seu manejo. Qual seria o racional, então, de você fazer um suporte hepático extracorpóreo? Semelhante ao que a gente faz na injúria renal aguda, com a diálise, que também é um suporte extracorpóreo renal, o objetivo principal seria a depuração, a remoção dessas toxinas, né? Já que boa parte da fisiopatologia é relacionada a essa intoxicação endógena, como eu falei anteriormente. Mas o fígado também ele possui uma importante função sintética, né? Ele não só depura toxinas, ele produz uma série de proteínas plasmáticas, fatores de coagulação, que são importantes para o corpo, né? Então, idealmente, esse suporte hepático extracorpóreo, além de prover a depuração, deveria também prover síntese. Qual o problema para depuração? Então a gente é só botar um filtro e a toxina hepática vai sair? A maioria das toxinas hepáticas não tem nem um tamanho molecular tão grande que não saia em um filtro de alta porosidade que a gente hoje usa para as técnicas de diálise, né? O problema maior não é esse, o problema é que a maioria delas tem alta ligação proteica e, como tal, eles estão ligadas à albumina. E, como a gente sabe, a albumina não sai na diálise, né? A albumina é uma molécula com peso molecular superior a 50 kilodaltons, não sai nos filtros, mesmo os filtros de alto cutoff que a gente usa hoje, por vezes, em alguns casos, de suporte renal em terapia intensiva. Ele seria importante para poder ganhar tempo, né? Não é uma medida definitiva. Esse tempo poderia servir tanto para o paciente que é candidato a transplante, servir como uma ponte de estabilização clínica daquele momento agudo até o momento que surja um órgão, ou então em condições onde há uma perspectiva de recuperação da função hepática, quando é uma insuficiência hepática aguda, principalmente uma insuficiência hepática fulminante relacionada a algumas toxinas, existe sim, também algumas hepatites virais, existe uma potencial reversibilidade e o suporte hepático extracorpóreo serviria para a estabilização até que o fígado se regenere, né? E já desde a década de 80 você tem estudos com hemoperfusão de carvão ativado, mas essas resinas elas eram muito bioincompatíveis, tinha uma série de inconvenientes, e isso fez com que os resultados então fossem bastante ruins e fosse uma técnica que fosse não utilizada. E quando a gente vai para a era moderna de suporte extracorpóreo, a gente consegue dividir as tecnologias em 3 grandes grupos. Seriam aquelas artificiais, que trabalham com o conceito de diálise por albumina ou por plasma separação, as bioartificiais e a hemoadsorção. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas para entender como elas funcionam, sua potencial aplicabilidade e as vantagens e desvantagens de cada uma. No suporte hepático extracorpóreo baseado em albumina, ele parte de um racional testado desde a década de 90 de você colocar a albumina no dialisato. O que seria isso? Você teria o sangue saindo do paciente, esse sangue passaria por um filtro e nesse filtro, semelhante ao que acontece na diálise, em vez de passar o banho da diálise, você passaria a albumina pura.
Para quê? Para você ter um gradiente de concentração de albumina maior no dialisato do que no sangue, que permitisse que aquela toxina hepática ligada à albumina do sangue se desprendesse da albumina do sangue e passasse para a albumina do dialisato. Você teve estudos experimentais mostrando a eficiência do método e aprimoramento progressivo do maquinário, até que a primeira grande tecnologia de diálise de albumina foi lançada na década de 90, que foi o MARS, né? MARS é um acrônimo para Molecular Adsorbent Recycling System, e a gente vai falar um pouco dele, né? Ele se baseia num sistema integrado, utilizando um capilar de alto fluxo, um circuito extracorpóreo com albumina, um segundo capilar convencional, e nesse circuito extracorpóreo com albumina, a presença também de um trocador aniônico e de uma resina de carvão ativado. Vamos entender como é que ele funciona. Então, aqui é o conceito que eu falei anteriormente, né, da diálise com albumina. Aqui você tem um capilar com a fibra, né, e aqui você tem uma membrana semipermeável, aqui o componente do sangue, aqui o componente do dialisato. Então, essa albumina que está passando no sangue do paciente, que você tem toxinas ligados a ela, você tem um gradiente maior de albumina no banho, que faz com que essa toxina se desprenda da albumina do paciente e vá se ligar à albumina do banho. Então, essa seria o potencial de remoção dessas toxinas de alta ligação proteica. Qual seria o problema? Essa albumina, depois de um tempo, ficaria saturada. Ela estaria toda ligada à toxina, ela diminuiria a sua capacidade de absorver essas toxinas que o paciente tem circulantes no sangue ligadas à albumina. Então, aqui é a representação gráfica, aqui é o sangue do paciente saindo e passando por esse primeiro capilar. Nesse capilar, a gente tem um banho de albumina pura. E aí é isso que, para esse propósito, que tem o carvão ativado e o trocador aniônico. Por quê? Porque essa albumina que está recebendo a toxina do paciente, está ficando saturada com a toxina do paciente, ao passar por um carvão ativado, o carvão é uma tecnologia de adsorção. Então, ele absorve essa toxina que está ligada à albumina, então a albumina volta a ficar livre, mas para que ela possa, ela passa por um processo físico-químico, quando ela passa pelo carvão, e ela precisa restaurar a sua polaridade para que ela possa voltar a quelar a toxina do paciente. Por isso, do trocador aniônico. O trocador aniônico restaura a polaridade negativa da albumina e ela passa a ser capaz novamente de absorver toxinas. E para que tem esse último componente do circuito aqui, que é um filtro, um capilar convencional por onde passa banho de diálise? Porque, além de muitos desses pacientes pela gravidade estarem em injúria renal aguda, estarem dependentes de diálise, e isso provém uma diálise, mais do que isso. Se você tiver só esse componente aqui, a gente está lidando com difusão aqui. E a albumina, como vocês sabem, é basicamente só de cloro. Então, se você não tivesse esse segundo capilar, você perderia todo o bicarbonato do sangue para o banho, todo o potássio do sangue para o banho, todo o cálcio, magnésio, e assim por diante, você teria um grave desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido base, e ao passar aqui por esse segundo componente, você tem um banho de diálise que provém essa adequação hidroeletrolítica e ácido base à terapia. Também uma outra tecnologia baseada em albumina é a Single Pass Albumin Dialysis, né, ou SPAD, que é a sigla que a gente utiliza. Ela usa o mesmo racional que o MARS, mas ela não regenera a albumina que passa no banho. Então, o que acontece? Você usa um maquinário um pouco mais simples, você não precisa da máquina, né? O MARS é um módulo que é adaptado em uma segunda máquina de diálise contínua, tipicamente, mas pode também ser adaptado em maquinário de diálise convencional. No SPAD, você pega uma máquina de diálise contínua e aí você prepara um banho, uma bolsa de 5 litros, com 750 ml de albumina. Então, você remove 750 ml daquela bolsa do seu dialisato, acrescenta 750 ml de albumina, e isso faz com que você tenha uma concentração final de albumina de 3%. E aí, diferente do que ocorre no MARS, essa albumina só passa uma vez. Então, ela não fica recirculando ali e continua aquela. Então, a gente vê que a eficácia desse método é menor, mas é uma terapia
mais acessível, né? Você não depende desse outro módulo e ela é menos cara, porque o que você vai fazer só é uma diálise contínua, onde você vai fazer por 6 horas passar uma bolsa de 5 litros que tenha 750 ml de albumina, que são 15 frascos de albumina, né? Mas ainda assim, se a gente comparar o custo do Mars com o custo da SPAD, o custo da SPAD é consideravelmente inferior. Aqui é um vídeo de uma SPAD que a gente fez no hospital onde eu coordeno, né? Então, a gente vê aqui o banho passando, né, na máquina, um banho amarelinho. Por quê? Porque é albumina, né? Então, você está usando aqui uma multifiltrate da Fresenius, né? Pode ser utilizado com qualquer dessas máquinas, plataformas de diálise contínua hoje. A gente usou um filtro de alto fluxo, né? De alto cutoff, que é o ENIC. E aí aqui é o dialisato, né? O que está saindo. Está saindo já esse banho com albumina já com as toxinas do paciente. E aqui só um resumo das tecnologias baseadas em albumina, né? Aqui é o Mars, né? Então a gente tem, como eu falei, o sangue do paciente passando pelo primeiro capilar. Nesse capilar vai ter um banho de albumina pura, ele vai passar pelo carvão e pelo trocador aniônico e interposto por um segundo capilar que provém o equilíbrio eletrolítico e ácido base. O SPAD, basicamente, você passa o sangue do paciente por um filtro e nesse filtro vai estar passando esse dialisato com albumina, né? Lembrando que é só por 6 horas, tipicamente, que você usa uma bolsa só, e é um dialisato que tem a composição eletrolítica habitual de uma bolsa de diálise contínua, né? Então, isso não altera o equilíbrio eletrolítico, você só acrescenta albumina, na verdade, né? E existe uma terceira tecnologia que já não é mais comercializada, que é da Fresenius, né? A Mars é da Gambro, que foi comprada pela Baxter, que tem o nome o nome mais simpático, né? Que é o Prometeus, que remete à lenda da mitologia grega de um semideus que roubou o fogo e ofereceu dos deuses e ofereceu à humanidade, né? E aí Zeus castigou ele, colocando ele no alto de uma montanha, preso, e todo dia ia lá um falcão ou um corvo e comia um pedaço do fígado dele, e o fígado dele ia regenerando, e todo dia voltava lá a ave e comia um pedaço do fígado dele, né? Mas o Prometheus, que novamente não é mais comercializado, ele tem uma tecnologia baseada em albumina, mas um pouquinho diferente. O que muda no Prometheus? Em vez de você usar um capilar de diálise, ele usa um plasma filtro nessa primeira etapa. Então, há uma plasma separação e o plasma do paciente, que vai sair com a albumina do paciente ligado às toxinas, é que passa pelo carvão e pelo trocador aniônico e depois é retornado ao paciente. Então, a diferença é que você não tem um circuito de albumina individual. Isso levava muito à plaquetopenia, tá? Porque o plasma do paciente entrava em contato com o carvão, isso retornava para ele, e a gente sabe que o carvão é uma tecnologia que dá plaquetopenia, o que pode ser um grande problema nessa população de pacientes com disfunção hepática, que muitos já são plaquetopênicos e quase que a totalidade deles terão discrasia por conta da questão da produção de fatores de coagulação pelo fígado. O suporte bioartificial eu trago mais como uma curiosidade, não uma tecnologia que está disponível hoje, mas que já vem sendo testada ao longo dos anos. Ele oferece uma vantagem teórica interessante, que além da detoxificação, ele verdadeiramente consegue prover a síntese, né? Então você tem essa outra função sintética do fígado também presente nesse suporte. Inicialmente ele foi feito com linhagem de hepatócitos porcinos, mas aí havia todas as preocupações quanto à transmissão de zoonoses e outras bioincompatibilidades, né? E foi uma técnica abandonada, só que recentemente ela está novamente em experimentação e os bioreatores atuais eles têm linhagens de hepatócitos humanos neles, né? Mas, como eu falei, ainda não está liberado para uso clínico. Esse daqui eram os bioreatores de primeira geração, né? Então, aqui tinha na fibra do bioreator hepatócito porcino aderido a ele, e esses daqui são os que estão em atual desenvolvimento, né? O ELAD é o principal deles, né? Então, no meio das fibras você tem linhagens de hepatócito humano e como um bioreator, ele precisa ser oxigenado. Então, é um circuito muito mais complexo, né? Então, o sangue do paciente, na verdade, eles passam até o plasma do paciente dentro do bioreator para não haver nenhum inconveniente de passagem direta do sangue,
mas esse circuito aqui é imensamente mais complexo, precisa ser aquecido, oxigenado, porque você tem uma linhagem de células vivas aqui nesse bioreator. E passando, então, para a separação do plasma, né? Então, a gente sabe que as toxinas hepáticas, a maioria delas, como eu falei anteriormente, estão ligadas à albumina, né? E se você remover a albumina do corpo, você está removendo toxina junto. E a separação do plasma provém isso, né? A plasmaferese faz uma remoção de albumina, tanto que a maioria das vezes hoje a gente repõe o plasma filtrado com a solução de albumina. Pode ser utilizado plasma também, mas se repõe tipicamente com solução de albumina. E é uma tecnologia mais acessível, mais disponível, né? A maioria dos grandes hospitais tem acesso à plasmaferese, que trata uma gama enorme de condições e patologias, mas um problema é que o volume de distribuição é muito grande do corpo humano, né? Então a gente tem o plasma, ele representa só cerca de 3% de todo o líquido presente no corpo, então isso faz do nosso peso total, perdão, então isso faz com que a gente tenha uma eficácia da terapia muito baixa, né? Para você conseguir remover tudo, você tem um volume de distribuição muito grande, e a separação do plasma não seria capaz de remover de forma eficaz um quantitativo tão alto assim de toxinas hepáticas, né? Até por isso, as tentativas que são feitas de utilização da plasmaferese nessa indicação são feitas baseadas em altas trocas, né? Trocas de grandes volumes, né? Tipicamente uma sessão de plasmaferese para tratar um paciente miastênico, um paciente com uma vasculite, você envolve a troca de 1 a 1,5 volume plasmático, né? Então, esse estudo, que é uma grande referência na utilização da plasmaférese para o tratamento do paciente com insuficiência hepática aguda, é um estudo que envolveu 182 pacientes, metade recebeu plasmaférese, metade tratamento médico usual. Os pacientes que recebiam plasmaférese recebiam um volume plasmático alto, 2 volumes plasmáticos, né, por até 3 sessões. Os autores mostraram uma melhora na sobrevida, né, dos pacientes que utilizaram essa plasmaferese de alto volume quanto o tratamento médico usual, mas uma crítica que fica que é uma terapia, quem já fez plasmaférese, se atingir 2 volumes plasmáticos é um desafio. Tá? Para vocês terem uma ideia, um cálculo simples de um paciente com 100 quilos e um hematócrito em torno de 30, 2 volumes plasmáticos equivaleria a mais ou menos 11 litros de plasma que você teria que repor. Então, um desafio, pouco, a aplicabilidade dele é difícil, né? Um desafio técnico, logístico, e você fazer isso por 3 sessões realmente é difícil. Mas mais recentemente, agora uma publicação bem recente que eu trouxe aqui, esse estudo ele avaliou você fazer uma troca plasmática, um volume plasmático contra 2 volumes plasmáticos, né? Também pacientes com insuficiência hepática aguda, 42 pacientes, e não houve uma diferença significativa entre você fazer uma troca plasmática contra 2 volumes plasmáticos, né? Então, é um estudo inicial, você vê que existe, a curva abre um pouquinho, mas é um N pequeno, né? Então, ele não demonstrou uma diferença significativa estatística, mas possivelmente, até por esse conceito que a gente falou, de que você tem um alto volume de distribuição, você fazer uma troca plasmática só possivelmente é insuficiente. Mas tem essa publicação nova, achei relevante de trazer aqui para vocês. E, por fim, tem a hemoadsorção, né? O conceito da hemoadsorção é você só quelar as toxinas, você passar o sangue do paciente por um cartucho e esse cartucho ter propriedades que quelem a toxina, né? E isso houve um grande aprimoramento recente, né, nessa tecnologia, como eu falei anteriormente, na década de 80, quem chegou a pegar hemoperfusão com filtro de carvão ativado sabia que era muito bioincompatível, os pacientes faziam anafilaxia, faziam plaquetopenia, né? E houve um aprimoramento na tecnologia significativo, tanto na biocompatibilidade, como também esses novos cartuchos têm uma superfície de troca muito grande, muito maior, então a capacidade de absorção é muito maior, e aí ele também tem um outro
Um outro aspecto interessante, que além de remover essas toxinas, ele também tem uma capacidade de remover citocinas. E como a gente falou anteriormente, nessas condições, tanto na insuficiência hepática aguda como na insuficiência hepática crônica agudizada, você tem um componente inflamatório importante na fisiopatologia, né? Então, você tem hoje no mercado dois principais cartuchos, né? Você tem o Citosorb e tem o novo chinês, que são os cartuchos da Jafron. Eles, inclusive, têm na Europa e na Ásia, a Jafron, um cartucho específico para toxinas hepáticas, que não foi liberado pela Anvisa no Brasil ainda. Então, o cartucho que a gente tem da Jafron é só um cartucho de propósito não específico para o fígado, mas que pode também ser utilizado. O Citosorb tem uma literatura maior, né? Então, essa publicação aqui de 2021 traz a avaliação de 109 pacientes que utilizaram a hemodissorção nessa indicação hepática, né? E o que ele mostrou é que você tem uma boa remoção de amônia, bilirrubina e de interleucina 6. É importante dizer que a amônia é um parâmetro que a gente utiliza como adequação e objetivo na remoção do suporte hepático extracorpóreo, mas a amônia sai muito bem na diálise também, porque a amônia é uma molécula pequena, né? Então a gente tem um peso molecular de 17 e ela não tem muita ligação proteica, é uma molécula que passa livre no sangue. Então a própria diálise remove muito bem. A amônia não seria tanto um problema, mas a gente sabe que, embora seja muito relevante como uma toxina, a gente tem outras toxinas que essas sim têm maior ligação proteica e que a hemodiálise não tem capacidade de remoção adequada. Essa meta-análise, né, ela avaliou de uma forma geral, então agora comparando as diferentes tecnologias, 15 estudos, né, fica só a ressalva que é uma meta-análise mais antiga, de 2004, a gente ainda não tinha essas novas tecnologias de adsorção, né? E aí o que ela mostrou com as tecnologias utilizadas, e aí foi plasma separação e as tecnologias baseadas em albumina, né, o MARS, se não me engano, não havia SPAD nesse estudo, eles mostraram que não houve benefício global de mortalidade, mas que no paciente com insuficiência hepática crônica agudizada houve, e não houve benefício em sucesso como ponte para transplante. E foi observado redução da encefalopatia. Ressalvas quanto aos achados dessa meta-análise. Primeiro, 2004, né? Em 2004 a gente não tinha todas as tecnologias hoje disponíveis. E segundo, análise de mortalidade nesse contexto é muito difícil porque, como eu falei, não é uma terapêutica definitiva. A grande indicação é servir como ponte para transplante. E as realidades locais são muito distintas de disponibilidade de órgãos, né? Então, se você vai num local onde você consegue um órgão em 2, 3 dias, a tecnologia vai ter ajudado a manter esse paciente vivo 2, 3 dias. Mas se você está em um local onde você tem uma carência de órgãos, uma alta demanda por eles, né, uma fila grande, se o paciente tem que esperar 15, 20 dias, você não vai conseguir demonstrar benefício da terapêutica, porque, como eu falei, não é uma terapêutica definitiva, a principal indicação seria como ponte para transplante ou então para recuperação, e se você não tiver bem definido o que seria um tempo que você teria como o máximo para avaliar o benefício, e aí eu arrisco dizer que seria 7 a 10 dias, mortalidade em 7 a 10 dias comparado, se você passa disso, não adianta você ter essa terapêutica, porque o que precisa mesmo é o paciente receber um novo fígado ou então recuperar, e que a gente sabe que a recuperação ocorre em uma menor proporção. A maioria deles, quando desenvolve, é caracterizado por quadro de hepatite fulminante ou é um ACLF 2, 3, ele precisa de um novo fígado. E esse é um artigo mais recente, né? Essa publicação ela fala muito sobre terapias multiorgânicas de suporte, né? O Journal of Artificial Organs, e ele fez uma análise retrospectiva de 39 pacientes com insuficiência hepática aguda e comparou diferentes tecnologias, né? O Citosorb como um cartucho de adsorção, o MARS, o Prometheus, a plasma separação e a Coupled Filtration Adsorption, que é a plasma adsorção com a plasma separação com uma coluna adsortiva também, né? E aí o que ele mostrou
lembrando que foi uma análise retrospectiva, e aí o que ele buscou foi a capacidade de remoção, o clearance, de massa total de remoção de sais biliares, principalmente, né? E aí o que ele mostra é que a coluna de adsorção tem uma capacidade muito maior do que as demais terapias, né? Se isso se traduzirá em um benefício clínico de mortalidade, a gente não tem estudo definitivo mostrando isso, mas a gente tem sim uma maior remoção de toxinas hepáticas quando utilizando essas novas colunas de adsorção. É isso, gente. Fico aberto aí a perguntas e, novamente, muito obrigado pelo convite. Excelente, Túlio. Muito obrigado aí pela atualização, uma metodologia que tem um potencial enorme, sem dúvida. Estamos abertos aí para perguntas, questionamento da plateia. Deixa eu fazer aqui um comentário, Fernando, enquanto o pessoal se Então, aparece aí. Pedro, parabéns aí pela apresentação. Primeiro, ninguém pode dizer que você não acredite na técnica, né? E acredita há anos. Você trouxe aí a prova. Você falou, e eu lembro que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, os congressos internacionais de terapia intensiva, o MARS foi apresentado e, invariavelmente, em todo o congresso, o stand da Gamba, um grande stand, estava lá a tecnologia. E houve uma empolgação inicial com a técnica. Mas, de alguma forma, aí, um pouco mais de 20 anos se passaram e a coisa efetivamente não ganhou grande utilização no mundo afora. Mas você, na sua apresentação, já destacou aí vários aspectos importantes de entender que essa tecnologia, predominantemente, ela é ponte, ela raramente vai ser a nossa terapia para a recuperação da função hepática. A questão dessa ponte está muito ligada a outras variáveis, como a capacidade aí do transplante em espaço de tempo curto, etc. Então, isso tudo aí mostra aí a complexidade da questão. Mas, na tua opinião, aí, que acompanha isso ao longo desses anos, qual você acha que talvez seja a maior barreira, a principal barreira? Custo? Perfeito. O custo é um grande impeditivo, sim, né? A gente está falando aí de tecnologias que custam por sessão mais de 10 mil reais, possivelmente próximo a 20, né? Então, isso é impactante, sem dúvida. Mas a gente tem o Mars, ele precisava da máquina, né? Então, a gente tinha no Brasil inteiro, tinha 3, 4 máquinas. Tinha uma no Einstein, tinha uma que ficava no Paraná, que é essa que rodava para o resto do Brasil, e tinha uma que eu acho que era em Brasília, se não me engano. Mas eram 3 máquinas. E aí você tem uma máquina que não está prontamente disponível para uma condição que tem uma alta morbimortalidade, até você trazer, você tinha que ter um profissional habilitado a manusear, e isso era um grande impeditivo também, né? E hoje, com o que a gente tem, tanto da plasma separação, como também dos cartuchos, né, de adsorção, o cartucho de adsorção ele é muito simples. Se você tem um maquinário de diálise contínua, você integra ele no maquinário, bota no circuito, é muito simples. Não tem nenhum grande mistério ou maior necessidade de treinamento. E a plasma separação pode ser feita tanto com a centrífuga, né, que é o que o pessoal da hemoterapia usa, como pode ser utilizado também com maquinário de diálise contínua e com plasma filtro. Então é mais acessível, né? Então acessível no ponto de vista, não falo de custo, de você ter a tecnologia disponível. Então, isso eu acho que aproxima um pouco mais, mas ainda assim, o custo eu acho que o grande limitante. Pedro, eu acho que assim, principalmente nessas novas tecnologias com um custo que, digamos assim, é difícil, né, de sustentar, porque hoje, principalmente as operadoras, não é, elas estão glosando uma seringa, né?
Quem trabalha com gestão sabe disso, que se não tiver checada, a seringa lá vai ser glosado, né? Então, isso é um problema. Considerando isso, se a gente perder muito tempo para iniciar uma tecnologia, um suporte, como o Edrelon já salientou, que tu muito bem colocaste, que é ponte, eu pergunto assim, o momento ideal, não é? Porque às vezes a gente fica, não, ele vai melhorar. A gente vê isso, né? O paciente com choque, vai monitorizar, vai fazer alguma coisa diferente. E principalmente numa tecnologia com esse impacto que tu tem que ter gente treinada, não é? E normalmente a gente vê, por exemplo, com ECMO, né, que tu tem que ter volume, não é? Porque não adianta tu fazer uma ECMO uma vez por mês, não é? Então eu te pergunto assim, tem centros específicos, tu colocaste, eu não sei como é que está hoje, né? Que só tinham 3 máquinas de Mars no Brasil, não é? Mas assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde tu atuas, tu tem essa facilidade, olha, eu estou com um paciente assim, identifiquei, dentro de 24 horas, vamos dizer assim, eu posso colocar esse paciente com suporte extracorpóreo? A gente não tem Mars no Rio, a gente não usa. A própria Baxter parece que está descontinuando a Mars, né? Eles vão vir com um novo módulo para integrar dentro da Prisma, mas isso ainda não está disponível. Então, as tecnologias que a gente usa é a plasma separação e a adsorção. É importante dizer que ambas estão codificadas, né? Então, você tem código TUS, tabela Simpro, daí a operadora entender e você solicitar os códigos e autorizar é outra coisa, mas a gente tenta, a gente tem volume de evidência científica para tentar isso, né? Não é uma terapêutica que não está codificada, que você não tem nem como cobrar. Tem lá, tem todos os parâmetros que você pode utilizar. E eu acho que todas essas tecnologias, doutor Fernando, né, para qualquer propósito, tem que ser precocemente. Você ficar esperando, isso você perde o tempo e a própria terapia ganha uma fama ruim, né? Então, alguns dos estudos que você tem das colunas de absorção em sepse e principalmente os que foram realizados na pandemia, a inclusão dos pacientes foi considerada muito tardia, né? Então, isso pode ter impactado nos resultados que a gente sabe que não foram positivos, né? A gente não tem uma demonstração de benefício de mortalidade nessas indicações de sepse e também na COVID. Então, eu acho que tem que ser mais precoce, mas, assim, principalmente, tem que estar envolvida uma equipe de transplante para que esse paciente possa, ter a perspectiva de transplantar e, 2, ser avaliado se pode ser transplantado. Porque tem paciente que está fora de critérios de transplante. E esse paciente, se não houver uma possibilidade, vamos dizer que é um paciente cirrótico com hepatocarcinoma, fora de critérios de Milão, que ele, pela legislação, não pode ser transplantado, e ele faz um ACLF, faz uma hemorragia digestiva e agudiza. Está lá muito pior. Esse paciente não deve ser submetido à terapia, porque ele não tem É a perspectiva. perspectiva do tratamento definitivo. Exatamente. Então, a importância de envolver uma equipe de transplante é identificar se o paciente é candidato e que esse paciente possa ser rapidamente inscrito, né? Porque hoje, pela legislação brasileira, se é caracterizado hepatite fulminante, ele tem prioridade, e também, se não for caracterizado, se o paciente for um ACLF, 2, 3, ele vai ter invariavelmente uma pontuação MELD muito alta, então ele vai estar em topo de fila. Então, esse paciente tem como receber um órgão rápido, ele vai ter alocação prioritária. Depende das questões estruturais dos programas de transplante, e localmente a gente sabe que o Brasil tem realidades regionais muito distintas, né? No Sul é um grande orgulho nacional os números que o Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul, mas principalmente Paraná e Santa Catarina, tem índices de doadores semelhantes à Europa, né? E a gente tem outros estados do Brasil, São Paulo vai bem também, Rio de Janeiro variável, a gente tem locais do Brasil que inexplicavelmente tem pouca doação, Minas Gerais principalmente. Então, essas realidades regionais distintas dos programas de transplante também têm que ser consideradas. Pedro, o Leandro Tem fez uma duas pergunta aí perguntas. bem interessante. Ele perguntou se você não tem o MARS ou alguma técnica específica de suporte corpóreo hepático e a saída que você tem é utilizar a diálise contínua, mas sem um filtro de adsorção específico. Isso funciona como ponte? Tem algum Olha, pequeno ensaio clínico que seja comparando?
para hiperamonemia isolada. Para hiperamonemia isolada, então, se você tem uma intoxicação por valproato, algo que leve a hiperamonemia isolada, a diálise é suficiente. Para todas as outras condições, não, porque é o que você tem, e invariavelmente esses pacientes estarão com injúria renal aguda, ele vai fazer parte do que é chamado tratamento médico usual do paciente com disfunção hepática, mas não é considerado um suporte específico. Tem uma outra pergunta aqui do Guilherme Jambor. Ele pergunta, gostaria que tu comentasse sobre possíveis complicações, né, que podem ocorrer quando se utiliza esse tipo de suporte. Bom, a plasma separação, se você fizer alto volume, você tem que ficar muito atento à reposição de fatores de coagulação, né? Então, você é um paciente que já está discrásico, você vai tirar 2 volumes plasmáticos dele, tudo bem que você reponha, mas a gente sabe que tem alguns fatores que têm a meia-vida mais prolongada, e aí, principalmente o fibrinogênio, você tem que estar repondo crio extra, né? Então, tem que ficar atento a isso. E as colunas de adsorção, elas são bem toleradas hoje, né? Elas tiveram um aprimoramento na tecnologia, são mais biocompatíveis. O único cuidado que você tem que ter é com a adsorção de alguns antibióticos, então isso é descrito que você tem que fazer doses suplementares, porque essas colunas absorvem alguns antibióticos, e também no paciente com plaquetopenia extrema, aquele paciente que tem plaquetopenia abaixo de 25, 20 mil, você tem que ter algum cuidado, porque é esperado alguma redução de plaqueta com a coluna de hemodissorção. Tu falaste em sepse também, né? E normalmente esses pacientes eventualmente têm algum processo infeccioso. Durante os anos 80, a partir dali começou, e eu lembro que um dos primeiros a estudar isso foi um cara chamado Barzilai, né? Sobre método de remoção de citocinas. E na resposta inflamatória, né, o ideal seria modular. A gente não tem como modular. É uma pergunta, eu considero minha pergunta um tanto quanto estúpida, mas eu vou perguntar que eu estou curioso, né? Tem como, digamos assim, dosar o quanto eu estou tirando, qual a intensidade da minha remoção para não tirar, porque já que eu não tenho um exame de laboratório, e é caríssimo, e é muito difícil, por exemplo, ter kits para dosar TNF, interleucina, como ajustar isso? Eu posso me basear pelo aspecto hemodinâmico, deu para reduzir nora, o paciente perdeu um pouco mais de volume e se mantém estável, melhorou a relação PA2 e FA2, eu faço uma avaliação, o Ciro está lá com ultrassom pulmonar, diminuiu congestão, eu tenho como, digamos assim, indicadores indiretos a avaliar se está funcionando? Isso ajuda? O principal deles, doutor Fernando, é a hemodinâmica do paciente. Isso é o que a gente vê a melhora mais imediata da hemodinâmica, né? Então, o paciente melhora claramente a hemodinâmica, isso é demonstrado tanto na plasmaférese como nas colunas de adsorção, embora a gente não tenha comprovação de redução de mortalidade nas principais revisões e meta-análises, você tem uma melhora hemodinâmica, redução de amina. Tem um estudo mais recente da coluna de adsorção mostrando melhora na relação PF em pacientes com SARA também, principalmente, SARA grave, perdão, mas de uma forma geral, um parâmetro laboratorial, como o senhor falou, a dosagem de interleucinas, ela não é prática. Quando você tem, além de ser caro, você não tem um resultado imediato, né? Então, tem o ronco, ele utiliza um detector de atividade de endotoxina, né, especificamente para o cenário da sepse, e aí ele consegue titular a terapia dele, a eficácia, de acordo com esse equipamento que ele tem lá. Tem um colega aqui do Brasil que ficou muito tempo com ele, que é o Thiago Reis, que era lá, trabalhava com o Dr. Marcelo em Brasília, agora ele está radicado em São Paulo, que ele tem ainda um contato muito grande com o ronco e ele quer trazer esse aparelhinho para cá, mas ele ainda não está disponível para nós. O ronco é difícil, né? Porque o que ele faz lá em Vicenza, só ele faz, e só a Vandenberg conseguia em Louvain, né? Então, fica difícil da gente querer replicar isso no mundo, né, dos mortais, né? Alguma pergunta mais aí na plateia, pessoal? Fernando, antes de você ir para o chat, tem perguntas lá? Deixa eu fazer um comentário aqui com o Pedro, depois você faz aí no chat. Ô, Pedro, nós intensivistas acabamos nos tornando um pouco céticos em relação
as novas tecnologias, nós sabemos muito bem por quê. Os filtros de adsorção, de uma maneira geral, também é outra coisa que a gente há muitos anos vem tentando, e os resultados, de alguma forma, são um pouco frustrantes, né? Você aposta suas fichas quanto à tecnologia em relação aos filtros de adsorção? Tem alguma melhora na qualidade deles que possa nos deixar com uma expectativa mais positiva? A tecnologia com certeza melhorou. Para algumas intoxicações, ele já é considerado como uma terapia é, muito eficaz, né? Então, ele está sendo testado para antiagregantes plaquetários, NOACs, e também no cenário da rabdomiólise. Agora, a sepse é uma condição muito heterogênea, né? Então, quando a gente não conseguir adequadamente fenotipar os pacientes e indicar para aquele paciente que tem um fenótipo mais inflamatório, se a gente for botar todo mundo com sepse no mesmo saco, eu acho que não vai ter estudo nenhum mostrando esse benefício. E tem um editorial do Vansan de uns 3, 4 anos atrás que ele fala justamente isso, de parar de testar novas tecnologias para sepse do jeito que a gente testa hoje, sem fenotipar os pacientes e sem tentar identificar uma população de maior risco e também fazer essa inclusão precoce, né? Então, o CytoSorb, ele tem um CytoScore, né, que foi um estudo alemão que eles fizeram retrospectivo, que eles conseguiram analisar alguns parâmetros que poderiam identificar adequadamente esse paciente que mais se beneficiaria da terapia, e isso ainda está sendo testado. Eu acho que a gente tem que ver, sim, todas essas novas tecnologias, principalmente as que têm um custo muito elevado, com algum grau de ceticismo, né? A gente passou por algumas etapas aí da terapia intensiva, onde foram vendidas balas de prata, né, os tigres e outras, né? Então a gente sabe que principalmente na sepse o que a gente tem que fazer é tratar a sepse bem, e as terapias adjuvantes talvez sejam benéficas em um subgrupo específico de pacientes. Mas concordo com você que a gente tem que ter esse olhar crítico, sim. O Cláudio Vera que tem uma pergunta aqui, que ele diz assim, aparentemente a técnica mais simples e custo-efetiva é a SPAD. Qual a frequência com que é realizada e que parâmetros seriam, digamos assim, passíveis para testar, digamos assim, ou para avaliar a sua adequação? Então, o que a gente tem na prática clínica para todas as terapias extracorpóreas, acessível como parâmetro laboratorial, é bilirrubina e amônia. Quase todos os laboratórios conseguem fazer e dar um resultado imediato de amônia, bilirrubina assim é mais acessível, eles vão funcionar como marcadores da remoção das demais toxinas que a gente não está dosando, né? É uma terapêutica para ser feita diariamente, né? Não existe um número limitante de sessões, mas o SPAD envolve você ter uma máquina de diálise contínua e você gastar 15 frascos de albumina por dia. Então, não é também um custo tão baixo assim, né? Uma terapêutica que também é cara, mas concordo, é menos cara que as demais. Mas o que a gente tem é uma terapêutica, pelo menos o que os estudos mostram, de remoção, que é pouco eficaz, né? E isso é imaginável, né? Porque a gente está fazendo ali aquela terapia só por 6 horas por dia e com um gradiente de concentração de albumina baixo, né? Então, a capacidade de remoção é questionável. Aquela sessão eu só fiz uma única vez, até por não acreditar muito no método, e aí eu fiz porque era um doente que tinha uma icterícia colestática com prurido refratário. Ele não estava nem em insuficiência renal. Então, o doente tinha 40 de bilirrubina, ele fez uma manifestação de uma infecção por hepatite B, que é hepatite colestática fibrosante, que não tem tanta disfunção hepatocelular. O que ele tinha era uma colestase e o cara não parava de se coçar. E aí a gente fez a SPAD por 3 sessões, deu um alívio no prurido dele, né? Deu uma removida não só da bilirrubina, mas das toxinas, e a gente conseguiu. Ô Pedro, a Baxter, como você já chamou a atenção, tem investido bastante aí no desenvolvimento de novos filtros, né? Tiveram aí um avanço importante na remoção do CO2, né? É alguma coisa que parece que já está se transformando em realidade. Infelizmente, o trial clínico neutro foi um balde aí de água fria, mas, sem dúvida, a gente sabe que estudo em paciente crítico não é muito fácil de desenhar, e às vezes a gente até queima algumas terapias que são interessantes por essa falta de personalização que você já citou aí, a questão
de você ter aí os fenótipos os subfenótipos bem identificados para poder indicar melhor essas terapias. E pelo que você me comentou, eles provavelmente estão investindo aí na possibilidade de, assim como tem o filtro de remoção de CO2, ter um filtro específico aí para o suporte extracorpóreo hepático, né? Isso está no pipeline já? Você tem alguma informação disso? Sim, isso já está sendo visto, a Baxter anuncia isso, inclusive, que eles estão tirando margem do mercado, né? E aí a tecnologia MOST, né? Que é o Multi-Organ Support Therapy, né? Que aí é buscando dentro do espectro de tecnologias disponíveis fazer o suporte renal, o suporte pulmonar, o suporte hepático, suporte cardíaco através da ECMO, né? E dos dispositivos de assistência ventricular. Então, é um conceito interessante que eu acho que nós, como intensivistas, e eu, particularmente, como nefrologista intensivista, sou entusiasta do que está por vir aí. Sabe que num congresso de Bruxelas, não tenho certeza se 2 ou 3 anos, se foi imediatamente antes da pandemia, acho que sim, teve uma sessão sobre o suporte multi-órgãos, né? E isso já tem sido feito. Você tem suporte renal, pulmão, coração, fígado, etc. E que abre até discussões para questões éticas, né? Quer dizer, nós vamos nos ver diante daqui a pouco numa situação em que a gente tem tecnologia para dar suporte a múltiplas funções orgânicas e a gente há muito tempo conviveu com o conceito de que múltiplas funções orgânicas mantidas por muito tempo sem isso de melhora é indicativo claro de probabilidade de óbito em paciente crítico, mas talvez o avanço das tecnologias comece a fazer com que a gente tenha que repensar esse conceito. Muito bom. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Tem aqui uma pergunta no chat aqui. Jéssica, em pacientes não hepatopatas, por exemplo, acidente ofídico, cascavel, que não é dialisável via renal, é passível usar a fim de amenizar a hepatotoxicidade, que algumas vezes não é conseguido em casos tardios como soro antiofídico? Eu não vou lembrar essa indicação específica, mas respondo que sim, várias intoxicações você pode lançar mão das colunas de adsorção e outras, quando são drogas de alta ligação proteica, de você fazer a plasma-separação ou MARS como terapêutica para intoxicações exógenas ou acidentes ofídicos, eu não vou lembrar, eu tenho que ver isso, mas está descrito isso como uma opção, sim, para algumas intoxicações e situações específicas como essa. Perfeito. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Algum questionamento? Marcelo, Ciro? Muito bom. Sem som, Marcelo, você está falando aí. Não, ele não está falando, ele está pensando. Acho que você citou bem, viu, Delon? A Baxter, né, Túlio, ela começou a fazer uns kits rápidos, né, para poder fazer como se fosse um teste para a identificação de alterações de pacientes nefropatas, né? Mas só que também não foi para frente. Eu acredito pelo custo, né, desses kits. Né, nós chegamos a fazer uma reunião com um pessoal da Baxter Brasil para justamente a gente verificar, né, essa possibilidade de você fazer exames de uma maneira bastante rápida, né? Mas eu acredito que o fator financeiro deve ser um limitante bastante grande. Bom, Alguma pergunta mais? Algum comentário? Então, tá bom. Túlio, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Parabéns aí, Túlio. Obrigado aí. Obrigado, eu que agradeço. Muita dúvida, né, e nos citou, né, assim, de uma maneira bem atual sobre o potencial, né, dessa nova ou dessa tecnologia que não é tão nova, mas então para no futuro, né, a gente tendo melhores condições de uso. Então, boa noite. E acho, viu, Fernando, desculpa, tem uma questão muito importante, é entender que qualquer terapia de suporte ela precisa ser precoce. Sim. Ficou bem claro. Parabéns aí, Túlio, pela gestão da SBN, hein? Parabéns mesmo. Obrigado, doutor Marcelo. Super trabalho, cara. Obrigado aos colegas da MIB aí. A MIB é um grande espelho para o que a gente está tentando desenvolver
na Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, pela sua organização, e por todo o papel relevante, né? Eu sou um fã assumido da gestão da MIB. Eu estou sempre de olho no que a MIB está fazendo e a gente tenta replicar na SBN, porque e a gente está tendo uma aproximação cada vez maior. Começou com a gestão do Marcelo, agora na atual gestão também. Então, eu sou um nefrologista intensivista, mas eu diria que eu sou mais um intensivista nefrologista. Isso aí. Perfeito. Então tá bom, pessoal. Até mais, Obrigado. Túlio. Até semana que vem. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite, Obrigado. pessoal.